A situação no Caribe está fervendo. Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, sabe que sozinho não aguenta segurar uma pancada vinda dos Estados Unidos. O país vizinho, já quebrado pela crise econômica, com inflação fora de controle e população fugindo em massa, agora encara uma pressão militar como não se via desde a Guerra Fria. Maduro correu para ligar para o chanceler brasileiro Mauro Vieira, praticamente pedindo socorro. O que ele quer é simples no papel, mas pesado na prática: que o Brasil se posicione publicamente contra a presença militar dos Estados Unidos na região e denuncie em voz alta o envio de um submarino nuclear para o Caribe. Segundo Caracas, esse submarino, o USS Newport News, movido a energia nuclear, é uma ameaça nunca antes vista na região. A Venezuela argumenta que a simples presença desse tipo de embarcação já fere o Tratado de Tlatelolco, de 1967, que proíbe a presença de armas nucleares na América Latina. É o tipo de tratado que serviu durante décadas como barreira para evitar que a corrida nuclear chegasse aqui no continente. Só que tem um detalhe que deixa o Brasil numa sinuca de bico. O próprio Brasil tem o HAMPOIS, ProSub, UA, programa iniciado em 2008 em parceria com a França, que prevê a construção de submarinos de propulsão nuclear. Se Brasília começar a gritar contra o submarino norte-americano, amanhã os Estados Unidos podem jogar na cara que o Brasil também está nessa. Por isso, o governo Lula prefere segurar a língua. Até agora, não houve nota oficial condenando os americanos. O máximo que saiu foi uma fala de Celso Amorim, assessor de Lula, dizendo que acompanhava a situação com preocupação. Na prática, é um "não estou com você, Maduro, mas também não estou 100% com os Estados Unidos". Maduro, por outro lado, está tentando usar o Brasil como escudo. Ele sabe que sozinho não tem peso, então insiste em fazer o Itamaraty entrar no jogo, vender a ideia de que esse é um problema da América Latina inteira e não só da Venezuela. O recado dele é claro: se os Estados Unidos invadirem Caracas hoje, amanhã podem botar as garras em qualquer outro vizinho. Enquanto Maduro pede socorro diplomático, a realidade no mar é de cerco. Hoje já são quase 11 embarcações de guerra norte-americanas, se movimentando em direção ao Caribe. Não estamos falando de barquinhos de guarda costeira para correr atrás de lanchas de traficantes de cocaína. Estamos falando de cruzadores, destroyers, submarinos e navios de grande porte, equipados com mísseis capazes de atingir alvos a centenas de quilômetros. Entre eles, o cruzador de mísseis guiados, US Lake Erie, e o submarino nuclear, US Newport News, que tem autonomia praticamente ilimitada no mar. Esses equipamentos não estão lá para apreender meia dúzia de sacos de cocaína. Eles estão lá para mostrar poder de fogo, deixar claro que, se quiserem, podem atingir o centro de Caracas em minutos. E esse é o ponto que deixa Maduro desesperado. Nos discursos, ele aparece falando duro, dizendo que a Venezuela está pronta para se defender de qualquer invasão militar dos Estados Unidos. Convoca o povo a se alistar na Milícia Bolivariana, que reúne civis e veteranos para defender a pátria. Faz transmissões na TV estatal, chama o povo para 20 dias de resistência contra o que ele chama de assédio imperialista. Mas nos bastidores a história é outra. Maduro praticamente não circula mais em Caracas sem um aparato de segurança gigantesco. Fontes ligadas à oposição afirmam que ele passa a maior parte do tempo em bunkers subterrâneos, reforçados contra bombardeios, escondido da própria população que ele diz liderar. É uma vida de paranoia, de medo constante de um ataque aéreo que acabe com o regime em segundos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não está medindo palavras. Elevou para 50 milhões de dólares a recompensa pela captura de Maduro, chamando-o de chefe do Cartel dos Sóis, rede de narcotráfico supostamente ligada às Forças Armadas da Venezuela. A justificativa de Washington para deslocar essa frota é justamente combater o narcotráfico. Mas ninguém cai nessa. Não precisa de cruzador e submarino nuclear para perseguir traficante de lancha.
O que se vê é um recado político e militar. Os Estados Unidos querem mostrar que Maduro está cercado e que o regime bolivariano está no fio da navalha. No meio desse barril de pólvora, o Brasil tenta se equilibrar. Lula e seu governo não querem se meter de cabeça. Não declaram apoio ao regime ditatorial da Venezuela, mas também não batem forte nos Estados Unidos. É uma postura de neutralidade ativa, como o Itamaraty gosta de falar, mas que na prática significa evitar briga com os dois lados. Só que a situação complica quando o assunto vira narcotráfico. Ontem, dia 28 de agosto, uma mega operação em São Paulo mirou o primeiro comando da capital, PCC. Facção criminosa considerada pelos Estados Unidos como grupo terrorista. A operação envolveu forças estaduais e federais, puxadas pelo governador Tarcísio de Freitas, e depois abraçadas pelo governo federal. Descobriram movimentações bilionárias do PCC, mostrando que o crime organizado brasileiro tem uma engrenagem internacional muito maior do que se imaginava. Isso coloca o Brasil dentro do mesmo debate. Washington já classifica facções como o PCC de ameaça internacional. E parte da narrativa contra Maduro é justamente que a Venezuela serve como rota e proteção para organizações criminosas e terroristas na América Latina. Ou seja, o Brasil pode não querer, mas já está dentro do tabuleiro. Por isso, o governo Lula vai diminuindo as críticas aos Estados Unidos. Sabe que se bater de frente com Washington, amanhã pode virar alvo de acusações semelhantes. Afinal, a ligação entre narcotráfico, terrorismo e governos latino-americanos é um discurso que Donald Trump e sua equipe não hesitam em usar. O Brasil, portanto, tenta ganhar tempo. Não defende Maduro, não condena os Estados Unidos abertamente e finge que segue na linha da não intervenção. Mas, na prática, já está cuidando da sua própria casa, porque sabe que qualquer erro pode colocar o país no radar de uma crise muito maior. O quadro é pesado e sem romance. A Venezuela está cercada e Nicolás Maduro joga suas últimas cartas. Discurso patriótico, alistamento popular, pedidos de apoio ao Brasil e à Colômbia. Só que todo mundo sabe que, militarmente, Caracas não aguenta nem uma semana contra a frota dos Estados Unidos. Os americanos, com 11 embarcações de guerra e milhares de soldados deslocados para o Caribe, não estão fazendo teatro. É demonstração de força para valer. E a recompensa de 50 milhões de dólares pela captura de Maduro mostra que o alvo é ele, pessoalmente. O Brasil está no meio dessa confusão. Não tem interesse em apoiar Maduro, mas também não quer um confronto direto com os Estados Unidos. Ainda mais quando o próprio país enfrenta o problema do narcotráfico interno e vê facções como o PCC operando em escala bilionária. A Colômbia aparece como coadjuvante importante, oferecendo algum apoio a Caracas, mas mais por conveniência do que por afinidade ideológica. Gustavo Petro fala em cooperação contra o narcotráfico, mas não quer briga aberta com Washington. O resultado é que a Venezuela, isolada, tenta se agarrar a qualquer braço estendido, enquanto os Estados Unidos mostram que não vão recuar. O risco de confronto militar existe, e o Brasil, queira ou não, já está no mapa desse conflito.